Então, nós vamos começar o nosso trabalho. Eu vou iniciar a pintura dessa tela fazendo o fundo branco para melhor adesão da tinta, ok? Vou trabalhar aqui com a cor Off-White. Pode ser branco, qualquer tonalidade bem clarinha que vocês tenham aí, ok? Vamos aplicar com rolinho de espuma. Aqui eu tô trabalhando o rolinho de espuma da Condor, ok? Carrego meu rolinho e aplico em toda a tela. Bem matizado, importante que pegue nela toda. E vamos pintando. Agora, com a nossa tela totalmente seca, colocamos o nosso rolinho na água. Nós vamos fazer uma margem aqui, porque eu vou fazer uma moldura nessa tela, ok? Então, nós vamos fazer uma moldura aqui de pelo menos uns 7 centímetros, ok? Vamos colocar aqui, ó, 6 centímetros, 6 a 7 centímetros é uma medida boa. Eu vou colocar aqui 6 centímetros, nós vamos fazer um trabalho no centro e aqui nessa borda a gente vai ter uma margem aqui para fazer um envelhecimento. Com a ajuda de um lápis, eu vou marcar todas as laterais. Olha, agora temos um quadrado aqui marcando a nossa moldura. Vamos colocar uma fita crepe protegendo a moldura. Eu vou fazer primeiro o trabalho no centro da tela, tá? Então, trabalhando aqui com uma fita crepe, eu tô trabalhando com uma fita mais grossinha pra me ajudar a invadir menos, ok? Mas se vocês tiverem a fininha, é só colocar 2 tiras. Vamos lá. Com a ajuda de uma lixinha, eu vou fixar essa fita, para que nada passe por baixo. Então, aqui no centro, nós vamos fazer uma pátina linho. Para essa pátina linho, eu vou trabalhar com amarelo gema e essa esponjinha crespinha. Essa aqui que eu tô usando da Condor, mas vocês podem usar a que vocês tiverem em casa, ok? Nós vamos trabalhar com ela pra fazer a ranhura do nosso linho, ok? Então, eu já coloquei um pouquinho da minha tinta aqui na bandejinha e nós vamos trabalhar com água. Aqui, olha, eu vou pegando água com o pincel de cerdas duras e vou colocando na bandeja, tá? E eu vou fazer uma mistura dessa tinta com a minha água. Quando essa tinta estiver bem fluida, eu conseguindo ver o fundo da minha bandeja, eu já posso trazê-la para minha tela. Dentro daquele quadrante que nós delimitamos, eu vou passando essa tinta. Passando ela toda. Sem muito excesso. Num sentido só. Eu preciso da água porque eu preciso da transparência que essa tinta vai me dar, ok? Se ela não tiver muito transparente, eu não consigo cruzá-la no sentido contrário, como vamos fazer depois. Apliquei toda a tinta. Eu venho com a esponja bem fixa e vou arrastá-la até o final. Ela vai criando as ranhuras que eu preciso do meu linho. Se acontecer de vazar como vazou o meu, imediatamente vocês limpem, olha, tá? Passou da extensão da fita,
Então, a gente vem e limpa, sem problema nenhum, porque essa parte aqui vai ser envelhecida. Podemos voltar e fazer novamente, deixar bem alinhado, sempre tentando deixar bem alinhado. Ok? Bem alinhadinho. A gente tem esse efeito já de ranhura. Nós vamos secar para cruzar e fazer no sentido contrário. Precisa estar bem seco e frio. Agora a minha tela tá bem quente. Vou agitar ela um pouquinho para secar, esfriar, na verdade. Enquanto ela esfria um pouquinho, eu já vou virar para mudar o sentido e vou preparar a minha tinta aqui para fazer novamente o processo. Vamos colocando um pouquinho de água. Ela ainda já tá esfriando. Eu vou aplicando a tinta aqui, ó, no sentido contrário. E eu já vou fazer a retirada, ó. A trama já vai aparecendo. Vocês percebem que tá cruzadinha? Fica muito bonita. Dica, se a esponja de vocês estiver muito úmida, seca ela num paninho antes de vir pra peça, ó. Seca bem, depois vem e cruza o nosso linho. Ok? De novo. Seguindo o processo até o final. Aplico a tinta. Venho com a esponja e marco bem. Finalizado o processo, a minha esponja vai para a água, ok? O meu pincel também. Vamos secar bem essa peça. Aqui eu já tenho a trama do meu linho bem toda prontinha, bem bonita. Eu já vou tirar a fita. Percebe que mesmo protegendo, ela vaza um pouquinho. Não tem problema, porque a gente vai fazer o processo inverso agora, pintando essa área de fora, tá? Vamos trocar a fita. Vamos inverter a posição das fitas, ok? Agora eu vou colocar a fita pra dentro. Para proteger a área externa que eu vou fazer a pintura. É muito importante refilar bem as pontas dessa fita depois. E ó, eu tenho as fitas já prontinhas, eu vou refilá-las agora. Agora, com a ajuda de um estilete, eu vou retirar as sobrinhas das fitas. Bem devagarinho, com bastante cuidado para não cortar a tela. A gente tira o pedacinho da fita que sobra, tá? Pronto, finalizado. Eu vou fazer a pintura dessa área externa com a tinta PVA na cor ferrugem. Vou trabalhar com o ferrugem na área externa com um rolinho de espuma. Vamos
pegar um pouquinho aqui. Agora que já tá tudo sequinho, nós vamos continuar nossa técnica. Eu vou fazer primeiro o processo de envelhecimento em nó de madeira na borda do nosso quadro. Vou aproveitar que a gente já tem essa delimitação de fita, ok? Nós vamos pegar a fita crepe e vamos criar a ideia de quadro, quebrando os 4 cantos, como se fossem molduras de madeira, ok? A gente pega um pedacinho de fita crepe, coloca bem centralizada, olha, a pontinha da fita aqui. Então, eu vou primeiro enxergar essa ripa da madeira. Vamos transformar isso aqui numa madeira. Como se fosse uma ripa de madeira. Bem alinhado. Eu vou fazer a área superior aqui e a área inferior, tá bom? Vamos sempre fazer de 2 em 2 para facilitar o nosso trabalho. O efeito é maravilhoso. Ok, marcadinho. Lembrando que a gente vai fazer essa área maior, tá vendo aqui, fica menor. Então, a gente vai fazer essa primeiro, depois a gente vai inverter a fita. Essa maior e essa maior. Para fazer esse processo, nós vamos trabalhar com carimbo de nó de madeira. Quero mostrar uma coisinha bem legal pra vocês. Aqui eu guardo meus carimbos de nó de madeira no talco. Vendo? Eu deixo ele num potinho com talco. Eu tiro quando vou usá-lo. Bato aqui pra tirar o excesso. E limpo bem num paninho. Ó, só bater assim, ó, ele fica limpinho. A gente faz esse processo para proteger o nosso carimbo, para que ele não fique grudando, né? Aqui é um silicone, à medida que ele vai molhando, ele vai ficando meio grudento, vai dando uma sensação de gelatinosa. Colocando, depois que você usou, lavou, limpou teu carimbo, já guarda dentro do talco, ele sempre vai se manter íntegro, ok? Fica muito fácil de trabalhar. Vou colocar aqui a minha bandejinha. E para fazer esse processo, nós vamos trabalhar 2 tonalidades de gel envelhecedor. Eu vou trabalhar o tabaco para puxar os nós e o málaga, o vermelho málaga, para fazer o envelhecimento do nó e da madeira, ok? No caso aqui da nossa tela, que estamos transformando as bordas em madeira. Então, vamos começar pelo tabaco. Um pouquinho do gel tabaco aqui. Um pincelzinho de cerdas duras, que eu vou hidratar. Vou tirar o excesso de água. Eu vou pegar esse gel e vou passar aleatoriamente um pouquinho aqui, mais um pouquinho aqui. Bem pouquinho. Eu venho com o meu carimbo deitadinho. Ele fica, ó, na posição dele mesmo. Eu vou arrastá-lo e dar uma movimentada. Ó, posso voltar aqui e começar de novo. Ah, não gostei, Ana, não ficou muito legal. Preenche de novo, ó. Preenche novamente. E arrasta o seu nó, ó. Enquanto o gel tá úmido, você consegue refazer esse processo. Importante lembrar que você não precisa preencher toda a área. Você pode fazer um nó mais fino, um nó mais estreitinho, para que as 2 cores, na hora de se fundirem, ela dê um efeito mais real da madeira. Olha, por exemplo, isso aqui, ó. Eu vou pegar a tinta e vou colocar com o pincel deitado, ó, não tô trabalhando com ele, aliás, com ele em pé, arrastando aqui, ó, arrastando somente numa tira. E vou puxar o meu nó. Percebam que aqui, vou puxar mais pra vocês, aqui nós temos um nó menos preenchido, então não pegou tanta área da minha peça. Eu vou secar para que nós possamos fazer um envelhecimento desses nós. Bem sequinho. Agora eu vou virar para mim porque eu preciso puxar aqui, ok? E eu vou trabalhar com uma esponjinha macia. Uma esponjinha bem macia, hidratada. Vou molhar ela aqui na água, olha. Vou molhar ela aqui. E vou espremer. Um paninho, vou tirar o excesso de água dela.
Vou trabalhar agora com o meu gel envelhecedor vermelho Málaga. Vou colocar ele aqui ao lado do meu gel tabaco mesmo, não tem problema. Só que eu não vou trabalhar o mesmo pincel que eu trabalhei com ele. Vou pegar um pincelzinho mais largo e limpo. Vou hidratar também, sempre hidratando meu pincel para que eu possa alastrar bem o produto, né? E eu vou aplicar sobre toda essa superfície aqui. Aplico. Ok, aplico nela toda. E venho com a esponja úmida, só tirando o excesso. Ela vai dar uma suavizada. E a gente tem um efeito lindo de envelhecimento, olha. Vou virar minha tela. E vou fazer desse outro lado. Tomando cuidado para não vazar da fita crepe. Apliquei bem. Esponjinha novamente, bem suave. Só tirando o excesso. Olha que lindo que fica. Se você olhar, que nem agora eu tô olhando o meu, e tô achando que esse nó ficou pouco, você pode vir por cima, ó. Aqui, e puxa outro nó. Olha, puxa outro nó sobre ele. Você seca e envelhece mais uma vez. Vendo? Já foi alterado e tá bem sequinho. Estando bem sequinho, eu consigo novamente tonalizar o meu gel Málaga e tirar o excesso com a esponja úmida. Ó. Ok? Não esquecendo sempre de fazer essa lateral, tá? Vou fazer pra vocês, pra preencher. Por conta do acabamento. Fazendo. Agora, a gente tira as fitas, que aí vocês conseguem entender o que eu tô dizendo sobre os cantos de ripa, tá vendo? É isso. Nós vamos inverter essas fitas e fazer o processo aqui. Tá? Então, a fita vai entrando agora pra parte que tá pronta. Olha que efeito lindo que a gente tem aqui. Tá vendo? A gente criou a ideia de umas ripas de tela mesmo. Então, quando você olha agora, da maneira que ficou, a gente vê perfeitamente o nosso linho no fundo, vemos o nosso nó de madeira, ou lenhato, como vocês queiram chamar, criado aqui na borda como uma moldura no meu quadro. A gente tem esse efeito bem lindo assim. Agora, nós vamos fazer um stencil entrando aqui. Uma renda bem delicada. Eu vou trabalhar com ela, olha, vou trabalhar esse stencil de renda, acho que assim é mais fácil de ver. E vou colocá-lo aqui, olha. Vou marcar bem direitinho a pontinha dele. Nós vamos começar a preencher essa área aqui de maneira bem harmônica, tá? Vou pegar uma fitinha aqui só pra segurar ele um pouquinho, que a tela dá uma dançadinha. E vamos trabalhar com o nosso gel envelhecedor e o ferrugem. Vou trabalhar o ferrugem junto com o tabaco, ok? Vou pegar um pouquinho do ferrugem, um pouquinho do tabaco, pegar uma bandeja limpa, pincel na água.
uma bandejinha limpa e um pincelzinho pituá para que a gente consiga fazer o preenchimento do nosso stencil, ok? Vou pegar um pouquinho aqui, ó, ferrugem, vou matizar bem ele aqui na bandeja, vou tirar o excesso num paninho e vamos fazer o preenchimento. Sempre com bastante cuidado, sempre entrando só na área amarela, a gente não quer entrar lá na nossa moldura, tá? Se vocês se sentirem seguras em colocar, ou seguros, né? A gente precisa se policiar com isso. Seguras ou seguros em colocar a moldura aqui com fita crepe, fica à vontade, tá bom? Vou pegar um outro pincelzinho agora, com ele ainda úmido mesmo, aqui o meu stencil, não tem problema. Eu vou pegar um pouquinho do gel envelhecedor, bem pouquinho, e vou tirar o excesso. Eu vou trabalhar o gel envelhecedor aqui, ó, nessa área externa, no meio e no cantinho, criando a sensação de uma sombra. Ó, eu vou levantar aqui para que vocês consigam ver. Olha, tá vendo? Eu tenho o ferrugem aqui, aqui eu tenho a sombra do tabaco. Vou prosseguir a minha sombra, preenchendo o miolo, como eu disse para vocês, movimento circular, olha, pincel em pé, movimento circular. E vou fazer aqui dentro também, bem no cantinho. Quando eu tiro meu stencil, eu tenho essa beleza aqui. Vou repetir esse processo aqui nessa área inferior. Processo feito também. Nessas duas partes inferiores, eu vou fazer um processo menorzinho, olha, eu vou entrar com ele um pouquinho menos, só pra fechar. E vou preencher todo de gel tabaco, pra ficar mais suave, tá? O gel dá um pouquinho mais de transparência. Olha que elegante que vai ficando. Um pouquinho mais pra cima, vamos tentar marcar o mesmo tamanho. Mas é tão solto, tão livre. Usem a renda que vocês têm em casa. Aqui eu vou deixar toda a descrição do material que eu tô usando, vai estar na descrição aqui do vídeo, tá? Mas vocês podem usar o que vocês têm em casa. Adaptem, que fica sempre muito elegante. Olha que peça linda. Agora, nós vamos partir por uma sombra. Vocês podem olhar e falar, tá tão bonito, né? Mas falta um acabamento aqui, tá? Então, eu vou fazer uma sombra aqui, vou dar uma secada bem rapidinha. Voltamos aqui. Eu posso fazer essa sombra, como eu disse pra vocês, de duas maneiras. Eu posso trabalhar aqui com o próprio pincel pituá, onde eu vou colocar uma fita crepe na parte de fora, olha, aqui. Vou pegar o meu gel tabaco, um pouquinho do gel, tiro bem o excesso, limpo bem ele no pincel. E eu venho pintando primeiro a fita crepe, olha. Nós vamos primeiro pintar a fita crepe, depois eu vou descendo um pouquinho e vou entrando na tela, olha. Dessa maneira, eu crio uma sombra, ó, como já fica diferente aqui daqui. Como vocês também podem trabalhar com o pincel chanfrado, aí eu vou deixar a critério de vocês, ok? A gente pode trabalhar aqui, ó, o pincelzinho chanfrado, onde a gente vai hidratá-lo bem. Vamos tirar o excesso, tem uma fita aqui. Vamos tirar o excesso e pegar o gel envelhecedor, matizá-lo, e eu venho aqui e faço a minha sombrinha. Eu vou deixar a critério de vocês aí. Eu prefiro sombrear assim, com o pincel.
que eu consigo deixar um pouquinho mais escuro. Mas se você não tem muita habilidade com esse pincel, não se prenda a isso. Faça com o pituá. O segredo de trabalhar essa sombra é hidratar e segurar de fora a fora. Eu tenho que esperar secar essa lateral, então eu vou virar minha tela ao contrário. E vou fazer aqui, tá? A sombra tá limpinha, prontinha. Olha que delicado que vai ficando, né? Vai complementando o trabalho. Limpa e seca agora, eu vou fazer o detalhe final do meu quadro. Eu vou trabalhar um stencil aqui com uma linda frase, tá? Uma linda frase aqui que diz: meu riso é tão feliz contigo. E ela eu vou bater com o ferrugem e depois por cima eu vou usar o gel vermelho Málaga para dar realce, ok? Então vamos lá. Vou posicionar o stencil, vou colocar ele com uma fitinha para me ajudar. Posiciona sempre bem centralizado, ok? Observe que eu vou usar essa moldura também. Eu vou usar esse desenho que ele faz aqui também, tá? Pincel com a tinta ferrugem, eu vou preenchendo todo o meu stencil, bem suavemente. E a gente já tem a frase toda aqui. Vamos dar uma secadinha. E vamos repetir o processo. Olha só. Agora que tá tudo sequinho, nós vamos partir a fazer luz e sombra. Eu vou iluminar a parte de baixo e vou sombrear a parte de cima. De que maneira? Na parte de baixo, eu vou pegar um pouquinho do meu off-white e vou clarear essa área das palavras. Assim, olha, pegando um pouquinho do off-white, um pincelzinho pituá limpo, bem pouquinho, misturo aqui, tiro o excesso e vou girar ele só na base das minhas palavras. Só na base, bem baixinho assim, ó. Bem pouquinho. Vou levantar para que vocês possam ver. Olha que charme que vai ficando. Feliz. Vou fazer só nessas duas palavras, olha. Porque elas têm a mesma grafia, para que a gente mantenha as duas bem parecidas. Vou fortalecer um pouquinho mais. Com o outro pincel, eu vou pegar o vermelho Málaga. E vou fazer a sombra na parte de cima da palavra. Ó. Girando mais fora da palavra, do stencil do que dentro. Parte de cima da palavra. E a parte de cima do desenho aqui principal. Parte de cima, as pontinhas. Vou fazer a mesma coisa aqui no feliz. Posso realçar também, olha, esses raminhos que tem na lateral. Deixar eles mais fortinhos. Vou
pegar um pouquinho do gel, olha. Fortalecer aqui as palavras. Parte de baixo também, não podemos esquecer, né, o detalhe. Vamos tirar pra ver. Aqui, olha, eu tenho a peça totalmente pintadinha. Agora, com a nossa peça bem sequinha, nós vamos aplicar o verniz acrílico brilhante, tá? Vou dar um brilho nessa peça, porque todo o produto que a gente usou aqui, o gel e os 2 tons de gel, eles têm um pouquinho de brilho. Então, eu vou realçar esse brilho dessa tela. Deposito aqui numa bandejinha e vou pegando aqui, olha, com o rolinho, puxando ele, matizando e vou levando pra tela. Se ele fizer um pouquinho de espuma, vocês limpem o rolinho fora da sua tela. Passa num paninho, ok? Passar uma mãozinha bem passadinha, olha. Vamos passando nela toda. Lembrando que você pode acelerar a secagem do verniz, tá? Que ele é a base de água. Agora que a nossa peça tá bem sequinha, já tá envernizada, olha o brilho do verniz, né? A gente já consegue ver o brilho todo do nosso verniz. Eu vou colocar aqui um detalhe, uma decoração em madeira. Vou colocar um recorte aqui de madeira, que eu vou dar só uma manchadinha aqui de branco com vermelho málaga. Nós vamos fazer um degradezinho dos dois. Vamos lá? Vou deixar minha tela aqui de lado. Vou colocar uma bandejinha aqui embaixo. O mesmo rolinho que eu usei para fazer o verniz eu posso usar. Só tirar bem o excesso do verniz, olha, dar uma secadinha nele. E eu vou pegar aqui, olha, vou matizar um pouquinho de branco e um pouquinho do nosso gel vermelho málaga. Olha só. Vou pegar aqui o rolinho e vou puxar as duas tintas, os dois produtos juntos, olha. Trabalha, sempre carregando bem, ó. Vou pegando mais um pouquinho e vou levando. Pegando e levando. Pra que eu faço isso várias vezes? Pra que o rolinho tenha a mesma quantidade de produto nele todo, ó, girando e levantando. Pra que ele tenha tinta nele todo e eu consiga trabalhar. Então, eu vou começar aqui, ó, do meio pra fora. Quando eu venho aqui embaixo, olha, a área é maior, eu venho e dou uma tombadinha no meu rolinho, ó. Pra pegar só o vermelho málaga. Quando eu subo aqui, eu deixo eles se misturarem um pouquinho mais. Vou carregar um pouquinho. Vou segurar meu aplique aqui. Vou mais com o vermelho málaga embaixo. Lembrando que eu quero málaga embaixo e eu quero branquinho mais em cima. Agora eu deixo os dois se misturarem um pouquinho. E eu tenho esse lindo degradê. Eu vou secar pra gente colar. O aplique já tá sequinho. Eu vou puxar o meu quadro. E nós vamos fazer a colagem do aplique aqui. Colagem do nosso aplique, eu vou trabalhar aqui com a cola branca, tá? Vou trabalhar com uma cola branca. Vou aplicando a cola aqui atrás. Bem pouquinho, não precisa colocar muita cola, só precisa ter cola em tudo, né? Pra que fixe bem. Lembrando sempre que o que cola não é o excesso, e sim o produto. Qualquer cola branca extra, aqui eu tô trabalhando com a cola branca extra da True Colors. Vamos lá. Vou posicionar bem direitinho. Fixar. Vamos aguardar a secagem e nós temos a nossa peça pronta. Esse foi o quadro que eu desenvolvi para vocês hoje. Muito obrigada por estarem conosco. Compartilhe esse vídeo, chame seus amigos, se inscrevam no canal, ative o sininho. Toda semana eu vou ter um vídeo novinho para vocês. Um beijo!